Existe um lugar no sul de Portugal, um vilarejo costeiro cujo nome por si só promete paz e tranquilidade. Praia da Luz. A Praia da Luz. Um refúgio banhado pelo sol, conhecido por suas águas calmas e atmosfera familiar. Mas em maio de 2007, essa luz seria ofuscada por uma escuridão tão profunda que lançaria uma sombra sobre o mundo inteiro. Uma escuridão que começaria com o desaparecimento de uma menina de 3 anos. Olá, eu sou Alexandre e você está no Arquivos Secretos. Mas antes de prosseguirmos, preciso de sua ajuda. Se você gosta do canal e de nosso conteúdo e quiser nos ajudar, se torne membro colaborador. E por favor, curta, comente, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. Nossa história começa na última semana de abril de 2007. A família McCann, vinda de Rothley, na Inglaterra, chegava para o que deveriam ser férias perfeitas. Kate e Jerry McCann eram um casal respeitado e bem-sucedido. Ambos médicos, ela uma clínica geral, ele um cardiologista. Viviam uma vida confortável e feliz, o retrato de uma família de classe média britânica. Com eles estavam seus 3 filhos. Os gêmeos de 2 anos, Sean e Amélie, e a radiante irmã mais velha, Madeleine Beth McCann. Maddie, como era chamada, estava há poucos dias de completar 4 anos. Vídeos caseiros da época mostram uma criança cheia de vida, inteligente, engraçada, enérgica e imensamente amável. Ela adorava dançar, vestir-se de princesa e assumia com carinho seu papel de irmã mais velha. Madeleine possuía uma característica física rara e distinta, um detalhe que se tornaria um símbolo em sua busca mundial. Em seu olho direito, ela tinha um coloboma da íris, uma pequena marca escura, como uma mancha, que descia da pupila em direção à posição de 7 horas no relógio. Era uma imperfeição encantadora, que tornava seu olhar ainda mais único. Os McCann não estavam sozinhos. Eles viajavam com um grupo de amigos íntimos, todos também profissionais da área médica com seus próprios filhos pequenos. Eram 7 adultos no total, um grupo que mais tarde seria apelidado pela imprensa de Os 7 do Tapas. Juntos, eles ocuparam apartamentos no Resort Ocean Club, um complexo popular entre famílias britânicas que buscavam o sol do Algarve. Os primeiros dias da viagem foram exatamente como planejado. A rotina era idílica e relaxante. Durante o dia, as crianças brincavam na piscina ou participavam das atividades do clube infantil do resort. À noite, depois de colocar os filhos para dormir, os adultos se reuniam para jantar. O local escolhido era o restaurante de tapas do próprio resort, convenientemente localizado a pouco mais de 50 metros de seus apartamentos. Era um arranjo que lhes permitia desfrutar da companhia uns dos outros enquanto permaneciam perto o suficiente para verificar as crianças em intervalos regulares. Era um paraíso de tranquilidade e amizade, um mundo de segurança e felicidade, um mundo prestes a ser quebrado em 1000 pedaços. Aquele mundo de segurança e felicidade seria irrevogavelmente destruído na noite de quinta-feira, 3 de maio de 2007. O dia começou como qualquer outro dia de férias. Sol, risadas, a despreocupação que só o descanso permite. Jerry e Kate jogaram tênis com a pequena Madeleine e passaram tempo juntos na piscina. Mas houve um momento, um pequeno detalhe daquela manhã que mais tarde assombraria Kate para sempre. Durante o café da manhã, Madeleine, com a inocência de seus 3 anos, olhou para a mãe e fez uma pergunta perturbadora. "Mamãe, por que você não veio ontem à noite quando eu e o Sean estávamos chorando?" Kate, surpresa, assegurou à filha que eles nunca a deixariam sozinha. Mal sabia ela o peso que aquelas palavras carregariam em poucas horas. Ao anoitecer, por volta das 8h30, a rotina se repetiu. Kate e Jerry colocaram Madeleine e os gêmeos para dormir no quarto do apartamento 5A no térreo.
A porta dos fundos, que dava para um pátio, ficou destrancada, como de costume, para facilitar as idas e vindas do grupo para verificar as crianças. No restaurante de tapas, o jantar começou. O grupo de amigos conversava enquanto o sistema de revezamento para checar os pequenos era colocado em prática. Às 9h05 da noite, foi a vez de Jerry. Ele entrou no apartamento e encontrou seus 3 filhos dormindo profundamente. Notou que a porta do quarto deles estava mais aberta do que ele havia deixado, mas simplesmente a encostou sem dar maior importância ao fato. 10 minutos depois, às 9h15, uma das amigas do grupo, Jane Tanner, caminhava de volta para o restaurante após verificar sua própria filha. No caminho, ela viu algo que só ganharia significado mais tarde. Um homem, vestindo roupas escuras, caminhava apressadamente para longe da área dos apartamentos dos McCann. Ele carregava nos braços uma criança que vestia um pijama de cores claras, muito parecido com o de Madeleine. Naquele momento, Jane não deu importância. Pensou ser apenas outro pai levando seu filho para a cama. O tempo passou. A conversa no restaurante continuou. Por volta das 10 da noite, chegou a vez de Kate. Ela se levantou da mesa e fez o curto trajeto até o apartamento 5A. Ao entrar, um silêncio estranho a recebeu. Ela foi até o quarto das crianças. A primeira coisa que notou foi a janela. A janela estava totalmente aberta e a cortina balançava com a brisa da noite. Seu coração gelou. A cama de Madeleine estava vazia. Os gêmeos, Sean e Emily, continuavam dormindo em seus berços, alheios ao terror que se instalava. Um grito rasgou a calma noite portuguesa. Kate correu de volta para o restaurante em pânico total, gritando para seus amigos, para o mundo. A Madeleine sumiu, alguém a levou. O paraíso se transformou em inferno. A tranquilidade deu lugar ao caos. Amigos, funcionários do resort, todos começaram uma busca frenética e desordenada, entrando e saindo do apartamento, tocando em tudo, na esperança desesperada de encontrar a menina escondida em algum canto. Sem saber, eles estavam contaminando irremediavelmente a cena de um crime. A polícia local, a GNR, e mais tarde a polícia judiciária, a PJ, foram acionadas. Mas a resposta inicial foi lenta e confusa. Nenhuma fronteira foi fechada, nenhuma barreira rodoviária foi montada. As primeiras horas, as mais críticas em qualquer caso de desaparecimento, foram perdidas em um turbilhão de desorganização e falta de protocolo. A busca por Madeleine McCann havia começado, e já começava, com erros fatais. Os dias se transformaram em semanas, e à luz da Praia da Luz começou a aparecer uma cruel ironia. A investigação oficial, liderada pelo detetive da Polícia Judiciária, Gonçalo Amaral, lutava para encontrar qualquer pista sólida. A pressão da mídia mundial era implacável, e cada movimento, cada detalhe era examinado sob um microscópio global. O primeiro foco da polícia recaiu sobre um homem chamado Robert Murat, um consultor imobiliário anglo-português que morava com a mãe a poucos metros do Ocean Club. Murat chamou a atenção por estar excessivamente presente, oferecendo-se como tradutor para a polícia e para os jornalistas. Sua ânsia em ajudar foi interpretada como suspeita. Em 15 de maio, ele foi oficialmente declarado o primeiro arguido, ou suspeito formal, no caso. Sua vida foi virada de cabeça para baixo, mas após meses de investigação, nenhuma prova o ligava ao desaparecimento. A primeira grande pista da polícia portuguesa havia levado a um beco sem saída. Com o passar do tempo e a falta de progresso, a investigação tomou um rumo chocante e sombrio. A mira do detetive Amaral e de sua equipe se virou para os próprios pais de Madeleine. A teoria que começaram a desenvolver era estarrecedora. Não teria havido sequestro.
Para eles, Madeleine teria morrido por acidente dentro do apartamento, talvez por uma dose excessiva de calmantes, e seus pais, ambos médicos, teriam ocultado o corpo e forjado toda a história do rapto. Para sustentar essa teoria, a polícia portuguesa recorreu a métodos que gerariam enorme controvérsia. 2 cães farejadores especializados foram trazidos da Inglaterra. Um deles treinado para detectar odor de cadáver, o outro para detectar vestígios de sangue. Os cães teriam alertado em vários pontos do apartamento 5A e, de forma mais crucial, no porta-malas do carro que os McCanns alugaram, 25 dias depois do desaparecimento de Madeleine. Amostras foram recolhidas do carro e enviadas a um laboratório britânico. O resultado do teste de DNA foi classificado como demasiado complexo para a interpretação. Não havia uma conclusão definitiva. No entanto, esses detalhes ambíguos foram vazados para a imprensa portuguesa, que os noticiou como prova cabal da culpa do casal. A opinião pública, antes unida em simpatia, começou a se dividir. O sofrimento dos pais foi substituído pela suspeita. Em setembro de 2007, 4 meses após perderem a filha, Kate e Gerry McCann foram chamados para um novo interrogatório. Ao final, receberam o golpe final. Ambos foram oficialmente declarados arguidos. Gerry, incrédulo, declarou à imprensa: "Isso é ridículo. Kate e eu jamais fariam mal a Madeleine." Eles eram agora suspeitos formais no desaparecimento e possível morte de sua própria filha. Enquanto a polícia focava neles, o casal travava uma batalha em outra frente. Eles lançaram a campanha Find Madeleine, um esforço global para manter a busca por sua filha viva. Com o rosto de Madeleine estampado em todo o mundo, eles se encontraram com o Papa, foram ao programa de Oprah Winfrey e viajaram incansavelmente, implorando por informações. O mundo assistia a um drama surreal. Um casal em luto, caçado pela imprensa, suspeito pela polícia, mas ainda lutando desesperadamente para encontrar sua menina. A situação tornou-se insustentável. Em outubro de 2007, Gonçalo Amaral foi retirado do caso após fazer críticas públicas à polícia britânica. A investigação, sem seu líder e sem novas pistas, definhou. Finalmente, em julho de 2008, o Procurador-Geral de Portugal anunciou o arquivamento do caso. A condição de arguido de Robert Murat e de Kate e Gerry McCann foi retirada por falta de provas. Oficialmente, não havia culpados, não havia respostas. O caso de desaparecimento mais famoso do mundo havia se tornado um caso arquivado. Uma ferida aberta, deixada para apodrecer sob o sol do Algarve. Enquanto os arquivos do caso acumulavam poeira em Portugal, a determinação dos pais de Madeleine não diminuía. Kate e Gerry McCann recusaram-se a aceitar o silêncio como uma resposta. A incansável campanha deles para encontrar a filha exerceu uma pressão contínua, não apenas na consciência pública, mas também nos corredores do poder. Anos se passaram, o mundo em grande parte seguiu em frente. Mas para os McCann, o tempo havia parado naquela noite de maio de 2007. A persistência deles finalmente gerou um resultado monumental. Em 2011, a pedido do então primeiro-ministro britânico David Cameron, a Polícia Metropolitana de Londres, a Scotland Yard, foi instruída a abrir sua própria investigação. Nascia a Operação Grange. Com um novo fôlego e recursos significativos, uma equipe de detetives de elite começou a tarefa hercúlea de reexaminar cada pedaço de evidência, cada depoimento, cada relatório dos arquivos portugueses. Eles não estavam procurando por erros passados, mas por detalhes que pudessem ter sido esquecidos, por conexões que não foram feitas. E foi no coração digital do caso que a grande virada aconteceu. Os detetives mergulharam nos registros telefônicos da noite do desaparecimento.
Milhares de números, milhares de chamadas feitas e recebidas na pequena Praia da Luz. Em um trabalho meticuloso de cruzamento de dados, um número em particular se destacou. Um número de celular pré-pago registrado na Alemanha. A análise da localização daquele celular revelou algo espantoso. Na noite de 3 de maio, aquele telefone recebeu uma chamada de 30 minutos, que começou às 7h32 da noite e terminou às 8h02. Mais importante, o sinal daquela chamada foi captado por uma torre que cobria a exata localização do Resort Ocean Club. O dono daquele telefone estava lá, a poucos metros do apartamento 5A, na hora crucial que antecedeu o desaparecimento de Madeleine. E o mais incrível, essa pessoa nunca havia sido investigada pela polícia portuguesa. A pista digital deu aos detetives um fio para puxar. Mas foi uma voz humana, anos depois, que transformou a suspeita em algo muito mais concreto. Após um apelo público feito pela polícia alemã em 2017, uma testemunha-chave procurou as autoridades. Esse homem, um conhecido do novo suspeito, relatou uma conversa assustadora que tiveram em um festival, em 2008. Ele alegou que o suspeito, embriagado, confessou saber o que tinha acontecido com a garotinha desaparecida e deu detalhes que indicavam o seu envolvimento no rapto. A tecnologia havia apontado um fantasma no local do crime. Agora, uma testemunha dava a esse fantasma uma voz e uma confissão. Depois de anos de becos sem saída, pistas falsas e teorias dolorosas, a investigação tinha, pela primeira vez, um alvo claro e tangível. O caso, antes congelado, estava subitamente incandescente. A caçada estava prestes a recomeçar. O alvo da mais intensa caçada humana do século XXI tinha um nome: Christian Bruckner. Um cidadão alemão nascido em 1976. E à medida que os investigadores se aprofundavam em seu passado, o perfil que emergia era o de um predador. Bruckner não era um turista. Ele era uma figura conhecida na região do Algarve, onde viveu de forma intermitente entre 1995 e 2007. Levava uma vida nômade, morando em seu característico furgão campervan da Volkswagen e sobrevivia de pequenos trabalhos e, principalmente, de crimes. Seu histórico era extenso, condenações por roubo, tráfico de drogas e, o mais alarmante, crimes sexuais, incluindo abuso de crianças. Seu modo de operação conhecido envolvia invadir quartos de hotel e apartamentos de férias, exatamente o que aconteceu no apartamento 5A. Ele era o tipo de homem que vivia nas sombras, um fantasma que se movia pela periferia da sociedade, um fantasma que estava no lugar certo, na hora errada. Em junho de 2020, 13 anos após o desaparecimento de Madeleine, a polícia alemã, em uma coletiva de imprensa conjunta com a polícia britânica, abalou o mundo ao anunciar publicamente que Christian Bruckner era o principal suspeito no caso. Pela primeira vez, a busca global por Madeleine tinha um rosto. A face pública dessa nova fase da investigação tornou-se a do promotor alemão Hans Christian Wolters. Em uma série de declarações firmes e diretas, Wolters delineou o caso para um público ansioso por respostas. E suas palavras foram como um soco no estômago para todos que ainda mantinham a esperança. Em uma de suas declarações mais famosas, ele afirmou: "Nós presumimos que a menina está morta." Pouco depois, ele dobrou a aposta, dizendo: "Temos evidências de que nosso suspeito assassinou Madeleine e precisamos de mais informações para encontrar o corpo." As engrenagens da justiça, que haviam ficado paradas por tanto tempo, voltaram a girar. Em abril de 2022, em uma manobra legal crucial para impedir que o crime prescrevesse em Portugal, as autoridades portuguesas, em coordenação com a Alemanha, declararam oficialmente Christian Bruckner como arguido, o mesmo status que um dia foi atribuído a Robert Murat e aos próprios pais de Madeleine.
Mas aqui, a história encontra seu estado atual, frustrante e complexo. Christian Bruckner está de fato atrás das grades em uma prisão alemã. No entanto, ele não está preso pelo caso McCann. Ele cumpre pena por um crime igualmente hediondo, o estupro de uma turista americana de 72 anos em 2005, na mesma região da Praia da Luz. Apesar da confiança expressada pelo promotor Walters e das fortes evidências circunstanciais que colocam Bruckner no epicentro do desaparecimento de Madeleine, até hoje ele não foi formalmente acusado pelo sequestro ou assassinato dela. A peça final do quebra-cabeça, uma prova definitiva, o corpo da menina, uma confissão, continua faltando. A justiça, que por tantos anos pareceu impossível, agora parece agonizantemente próxima, mas ainda fora de alcance. E no centro deste furacão que já dura mais de uma década, permanecem Kate e Jerry McCann. Para eles, a identificação de um suspeito principal foi mais um capítulo em sua longa e tortuosa jornada. Em declarações públicas, eles expressaram gratidão pelo trabalho da polícia, mas mantiveram a postura que adotaram desde o início. A mensagem em seu site oficial, uma fonte de esperança para tantos, resume a resiliência inimaginável desta família. Nós nunca desistiremos da esperança de encontrar Madeleine viva. Para eles, a presunção de morte feita pelos promotores alemães é apenas mais uma teoria, e não a verdade final, enquanto não houver provas definitivas. O desaparecimento de Madeleine McCann deixou cicatrizes que vão muito além de sua própria família. O caso criou o que ficou conhecido como o efeito Madeleine. Pais em todo o mundo tornaram-se mais vigilantes. A imagem de uma criança sendo levada de um quarto de hotel seguro mudou para sempre a percepção de segurança durante as férias. O caso também forçou um doloroso debate sobre a ética da mídia. A perseguição implacável e por vezes cruel da imprensa ao casal McCann tornou-se um dos principais exemplos nos inquéritos sobre as práticas da mídia no Reino Unido, levando a discussões sobre onde traçar a linha entre o interesse público e a invasão de privacidade. Hoje, o caso permanece oficialmente sem solução. Christian Bruckner está na prisão, mas o mistério do que aconteceu no apartamento 5A continua trancado com ele. As perguntas fundamentais persistem, assombrando a todos que acompanharam esta história. Onde está Madeleine? O que realmente aconteceu naquela noite? O mundo talvez nunca saiba a resposta completa. Na cidade natal dos McCanns, em Rothley, fitas amarelas e verdes, as cores da esperança e da campanha para encontrar Madeleine, ainda adornam árvores e portões. Todos os anos, no aniversário dela e na data de seu desaparecimento, a comunidade se reúne em vigília. Um lembrete silencioso de que, para eles, ela não é apenas uma manchete mundial, mas a filha e a vizinha que nunca voltou para casa. O legado final desta tragédia é uma imagem indelével, congelada no tempo. O rosto sorridente de uma menina de 3 anos, com uma marca única em seu olho direito, prestes a fazer 4 anos. A menina que desapareceu de um lugar chamado Praia da Luz e que se tornou o rosto de todas as crianças desaparecidas. Um símbolo universal da inocência roubada e de um mistério que continua a ecoar. Um mistério que começou com uma porta de quarto deixada entreaberta em uma noite quente de primavera.